Boa noite, pastor Wilson, presbítero Anderson Júnior, evangelista Cléo. A gente está aqui na entrevista com o grupo Esquadrão de Cristo, com o ministério da nossa igreja. E nosso grupo queria fazer uma pergunta para vocês. A gente separou perguntas que a gente separou na reunião para fazer para vocês. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é: qual é a maior dificuldade de ser um pastor, presbítero ou um evangelista? Bruno e Esquadrão, né, de Cristo, são muitas dificuldades e muitos desafios que nós enfrentamos no ministério pastoral. Sabe, hoje nós vivemos um tempo novo, a modernidade, ela tem nos alcançado e com isso nós vivemos novos desafios. Hoje a igreja, ela não vive tanta dificuldade financeira como viveu uns tempos atrás. Hoje, dificuldade financeira ficou para trás, mas nós temos outros desafios. Nós vivemos um comportamento novo, pensamentos novos, gerações novas que têm surgido, e isso para nós tem sido um grande desafio, mas Deus tem sido conosco e nós temos conseguido avançar. Boa noite, Bruno, a paz do Senhor a todos, ao Grupo Esquadrão de Cristo. Ao meu ver, a maior dificuldade de exercer o ministério pastoral aqui na igreja é lutarmos contra nós mesmos, né? Porque a gente entende que, de uma maneira involuntária, nós acabamos de sendo referência para vocês aqui na igreja, né? E muitos de vocês acabam tendo a gente como um ser superior, aonde nós temos que toda vez demonstrar para vocês que nós somos seres iguais, né? Ainda que exista uma hierarquia entre a gente, né? Mas nós estamos aqui para servir vocês, sabe, da melhor maneira possível e fazer com que vocês se sintam à vontade nesse ambiente igreja. Nesse tempo novo que nós temos vivido aqui, nós temos quebrado muitos tabus e muitas barreiras, e o que nós temos prezado aqui nesse tempo novo é essa aproximação, é a gente quebrar essa coisa que durante muitos anos perdurou no nosso meio, essa separação eclesiástica, que hoje verdadeiramente nós temos que entender o que nos une é Cristo. E nós procuramos todos os dias nos aprimorar, avançar, crescer no nosso ministério, para que vocês possam ter um aprendizado saudável e ter a gente como verdadeiros amigos, ao qual podemos servir vocês com a máxima excelência possível. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade aqui, de lidar com essa aproximação com vocês. Graça e paz. Ele já falou assim algumas coisas que eu ia falar. A maior dificuldade é realmente isso, aproximar vocês de nós, né? Como ele já disse. Eu, por ser mulher, né? Também assim eu me senti um pouco quando eu fui convidada, né, e consagrada evangelista, eu fiquei, além de surpresa, eu fiquei com medo por conta assim de ser a única mulher, de estar ali, né, no meio deles, como uma evangelista, né, tem as pastoras, mas a que mais assim estava em evidência, né, e me destacando ali mais ali no meio deles, tanto trazendo a palavra. E, às vezes, eu subia para ministrar a palavra e eu ficava, assim, lutando comigo mesma. Porque, às vezes, eu era a minha inimiga, porque eu colocava uma barreira para também chegar até vocês. E vocês interpretar aquilo que está sendo ministrado como Deus mesmo falando para vocês. Porque, às vezes, né, a gente está ministrando a palavra e os jovens entendem de outra maneira, a linguagem é diferente. E, assim, eu comecei a olhar também a juventude de uma forma diferente, de trazer vocês para perto. Mostrar para vocês, como ele disse, que nós somos um corpo. Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça, e nós fazemos parte desse corpo. Então, nesse meio, não tem que ter essa separação, essa divisão. Nós somos todos iguais. Independente do cargo eclesiástico, né, tem a hierarquia, mas somos todos iguais. Boa noite, a paz do Senhor. Como é lidar com pessoas de outras religiões? A prioridade é o respeito, né?
além do conhecimento bíblico, nós precisamos aprender a respeitar as pessoas. Quando nós temos respeito às pessoas, as religiões não interferem no nosso relacionamento com o outro. Eu costumo dizer para as pessoas que nós não temos nada contra as outras religiões. Nós temos contra os ensinos errados, não é pessoal, não é nada pessoal. Sabe? E quando nós temos essa convicção, nós tratamos o ser humano com respeito. E a prioridade para nós lidarmos bem com pessoas de outras religiões é o respeito. E o respeito é tudo. Jesus ele sempre nos ensinou isso, essa questão do respeitar as pessoas. Porque quando nós aprendemos a respeitar as pessoas, fica tudo mais fácil. Olha, para mim é bem simples responder essa pergunta, porque eu lido com pessoas de outras religiões com a máxima naturalidade possível. Eu não olho para quem ela serve, mas eu olho o que está por trás de quem ela serve. Eu olho para a pessoa. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de lidar com pessoas de outras religiões, eu imponho sobre aquele assunto ali, sobre aquele ambiente, a minha convicção e não me permito ser influenciado, seja por qualquer pessoa que seja. Eu sou convicto de quem eu creio, de quem eu sirvo, e eu lido com o máximo de naturalidade com aquela pessoa que está ali próxima a mim, fazendo ela entender que aquilo que eu creio, que eu sirvo, é aquilo que eu acredito e não me permito, não me deixo ser influenciado. E quando há uma oportunidade, eu faço valer o meu chamado ali, naquele ambiente ali, porque essa é a verdadeira vocação daquele que carrega o nome de Jesus, que é sempre estar anunciando o nome que está acima de todo nome. Eu também sou bem tranquila em questão disso, com muito respeito todas as religiões, né? Mas eu também espero que as pessoas me respeitem. Então, se eu tenho uma oportunidade de falar de Jesus, eu não perco essa oportunidade, não afronto nenhuma religião, mas eu me imponho. Assim, se levantar alguma questão falando de Jesus, falando de outras religiões, eu me posiciono na minha fé e defendo o meu Cristo, defendo a minha fé e não deixo que ninguém venha me influenciar ou querer falar da minha religião, do Cristo que eu sirvo. Respeito todos, mas se vier me afrontar, eu defendo a minha fé. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu vou estar fazendo a terceira pergunta. Qual é a fase que mais marcou na sua vida pastoral ou na sua ministerial? A minha vida pastoral, ela teve várias coisas que marcaram muito, mas uma das coisas que mais me marcou que todo pastor tem essa alegria, que nós lidamos em ajudar pessoas e recuperar pessoas. Nem sempre nós vamos conseguir ajudar as pessoas, nem sempre vamos conseguir recuperar determinadas pessoas, mas quando nós conseguimos recuperar uma pessoa e nós observamos aquela pessoa dando resultado, a vida avançando, isso nos traz uma realização pastoral muito grande, sabe? E eu um dia tive uma experiência com um rapaz, até contei na outra experiência aqui com outro grupo de adolescentes, que nós tivemos aqui na cidade um rapaz que ele era usuário de cocaína. E ele foi no Rio, comprou R$4.000 de cocaína, sabe? Ele comprou para vender em Jacareí, só que ele acabou usando toda a droga. Ele não vendeu, ele consumiu toda a droga. E um dia, um sábado à noite, quase meia-noite, ele me ligou, me pedindo ajuda. Ele já tinha sido membro aqui dessa igreja, e ele me pediu ajuda, e eu comecei a conversar com ele. O que está acontecendo? Ele falou: pastor, eu estou uma semana só cheirando, sabe, e não me alimento. E eu fui lá na casa dele, cheguei na casa dele, eu falei: ainda tem droga na sua casa? Ele falou: tem. Me deu um pino de cocaína, eu peguei, joguei fora aquele pino de cocaína, conversei com ele, comprei um lanche para ele, ele se alimentou, sabe, tremia muito, porque uma semana que não se alimentava, e só cheirando. E aquele rapaz, eu conversei com ele bastante à noite, no domingo, ele veio para a igreja, na segunda-feira eu levei ele para um centro de recuperação. Ele ficou lá no centro de recuperação 9 meses, e quando ele saiu de lá,
ele saiu com a vida restaurada. Hoje ele é um advogado, ele e a esposa são advogados, tem uma corretora de imóveis, tem uma corretora lá no Rio, sabe, ele está muito bem, ele e a esposa estão muito bem, servindo ao Senhor, e quando ele veio aqui, um dia dar o testemunho dele, aquele dia foi o dia mais emocionante da minha vida, assim, pastoral, foi um dia muito emocionante, que eu achei que eu iria até passar mal, de tanta emoção que eu senti de ver aquele rapaz bem, sabe, a felicidade nossa é essa, sabe, a gente não espera dinheiro, nós não esperamos, às vezes, nem reconhecimento das pessoas que nós ajudamos, mas nós esperamos que aquelas pessoas que nós ajudamos, elas possam seguir a vida bem, e essa foi uma grande realização pastoral que eu tive. E a segunda realização que nós temos é quando nós exercemos bem o nosso ministério. Toda vez que nós fazemos, seguimos e cumprimos a missão que Deus tem nos dado, isso nos traz uma satisfação muito grande. Bom, eu estou começando a minha caminhada pastoral agora, sabe? Eu sou muito novo dentro desse ministério e sou realizado todos os dias. Todos os dias Jesus ele impacta a minha vida. Hoje mesmo eu tive um dia assim de testemunhos extraordinários e algo assim que me chamou muita atenção foi o último testemunho agora da tarde, que um rapaz ele testemunhou para mim, para o pastor, que hoje ele entende o máximo de esforço que a gente faz para que vocês entendam a palavra de Deus, para que vocês entendam a revelação, porque tudo aquilo que Deus ele nos revela para a gente transmitir para vocês, não é para impactar as nossas vidas. Haja vista que quem ensina, ele aprende 2 vezes, mas é para que haja uma verdadeira mudança na vida de vocês, que vocês verdadeiramente sejam transformados. E ele hoje ele testificou que ele hoje ele entende o máximo do esforço que a gente faz para transmitir para a vida deles o entendimento, para trazer o bom favor de Deus para a vida deles, e ele testemunhou algo extraordinário da parte de Deus, assim, um milagre tremendo, e essa é a maior realização que eu vejo hoje no meu ministério, é ver as pessoas alcançando, conquistando, conseguindo alcançar aquilo que elas almejam por intermédio do ensino que Jesus tem ministrado ao nosso coração e nós temos ministrado a outros corações. Eu também, né, sou muito novinha, tô em construção, minha caminhada começando agora, assim, tem 3 anos, vamos colocar aí, mas o que mais me impacta é o que eles falaram. Ver as pessoas testemunharem daquilo que Cristo tem feito por intermédio daquilo que nós ensinamos, dos ensinamentos, das ministrações, aquele tempo que a gente emprega ali em ajudar uma pessoa. Vou colocar um de vocês, está precisando de ajuda, né, conselhos, conversa, aí vocês vêm até nós, chamam para ajudar. E vocês têm o desejo de serem transformados, e a gente injeta ali força, tempo, ensinamento, e vocês recebem com um coração grato, e a gente olhar que valeu a pena, ver vocês sendo transformados, outras pessoas contando testemunhos, é muito gratificante. Aí eu sempre olho, assim, quando eu recebo um testemunho, não é sobre a Cleo, não é sobre mim, é sobre aquilo que Cristo faz através de mim. Então, assim, essa mudança de caráter, mediante aquilo que a gente tem, né, por intermédio de Jesus, ajudado as pessoas e elas testemunharem, e ver as pessoas alcançando, ver as pessoas crescendo, ver a transformação, isso é muito gratificante. Boa noite, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Então, qual o conselho que você daria para os adolescentes hoje em dia viver o seu chamado? O conselho que nós damos hoje é priorizar a Deus, porque nós só descobrimos o nosso chamado quando nós nos relacionamos com Deus. Sabe, a Bíblia nos ensina que Moisés, ele foi criado para ser um sucessor de Faraó. Ele foi criado para ser um governante lá no Egito, uma autoridade máxima. E quando Moisés ele
cometeu um crime e ele teve que fugir do Egito, ele foi para o deserto e naquele tempo ali ele teve um conhecimento de Deus. E quando ele conheceu a Deus, naquele local lá onde ele estava, ele teve um entendimento do chamado dele. Moisés passou a se relacionar com Deus e ele teve um entendimento do chamado. Nós só entenderemos o chamado quando nós nos relacionarmos com Deus. Não existe esse chamado, Deus vai aparecer para mim, ou uma palavra, uma profecia, não. As coisas só vão acontecer a partir do momento que nós começamos a nos relacionar com Deus. Sabe, e nós precisamos disso. E como que nós nos relacionamos com Deus? Todos os dias. Nós temos que ter o hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia. Sabe, eu costumo dizer que quem não lê a Bíblia tem pouco argumento na oração. Uma coisa puxa a outra. Sabe, tem pessoa, mas eu oro muito, mas não leio a Bíblia. Ele fala muito, mas ora pouco, porque a oração tem que ser bíblica. E quando a pessoa lê a Bíblia, tem o hábito de ler a Bíblia, ele tem argumentação na oração. E pelo fato de ter argumentação na oração, ele vai ter um relacionamento íntimo com Deus. E é muito importante. E o conselho que eu dou para vocês agora, essa geração nova que está se levantando, é se relacionar com Deus. Conhecer a Deus, buscar entendimento de quem é Deus, experimentar essa experiência de sentir Deus, porque é uma experiência única. Um Deus tão poderoso, tão grandioso, ele habitar dentro da gente é uma coisa que não dá para explicar. Como que pode isso? Um Deus tão grande, ele consegue ficar tão pequeno e habitar dentro de nós. Isso é relacionamento, intimidade que nós vamos tendo com Deus. E o conselho que eu dou para vocês é priorize a Deus. Quando nós priorizamos a Deus, as outras coisas elas nos acompanharão automaticamente. Bom, o chamado de vocês, eles vão saltar diante dos olhos de vocês mediante a capacidade de renúncia que vocês exercerem na presença de Deus, né? Assim como o pastor ele já colocou aqui de uma maneira excelente, né? O relacionamento, a comunhão, a intimidade, ela vem mediante a renúncia. Todas as vezes que você renuncia ao mundo para se aproximar do seu Criador, coisas extraordinárias vão sendo reveladas para a vida de vocês. Um exemplo também é Daniel. Daniel, quando ele chegou cativo na Babilônia, ele tinha tudo ao seu dispor, mas ele preferiu renunciar os manjares do rei para ele alcançar coisas maiores na presença de Deus. Uma das coisas... Era um jovem. E uma das coisas que a gente vê, que Daniel ele tinha tanta aproximação com Deus, que a confiança dele era algo inabalável. E poucos homens na Bíblia receberam revelações extraordinárias por conta da renúncia que ele exerceu na presença de Deus. Isso é muito importante. Deus avalia a nossa capacidade de renunciar, porque muitas das vezes vai ser exigido coisas da gente a qual Deus não abre mão, porque o nosso Deus, ele é Deus de princípios e valores. Então não adianta você querer misturar o santo com o profano. Ele, para Deus te entregar algo da parte dele, algo extraordinário, ele precisa ter inteiramente o teu coração para ele. É nesse momento, depois que ele começa a avaliar a tua capacidade de renúncia, automaticamente ele vai liberando ao teu consciente o teu chamado e você vai despontando em determinada área a qual ele te chamou para exercer o ofício ministerial na terra. Já falaram tudo, né? Já falaram tudo. Intimidade, capacidade de renúncia. Então, vou fazer diferente. Você tem essa capacidade de renunciar tudo o que a tua carne gosta, tudo que o mundo te proporciona para viver o teu chamado? Porque é o que eles falaram aqui. Daniel, Moisés, todos eles e nós aqui renunciamos. Dissemos não para aquilo que as nossas vontades, a nossa carne, aquilo que nós queríamos, para viver uma vida com Deus, um relacionamento íntimo. Então, eu tenho que querer. E o conselho que eu dou para vocês é o mesmo que eu dei para outro grupo. Eu perdi muito tempo da minha vida
E eu creio que, assim, igual o pastor falou, às vezes a gente recebe várias palavras proféticas, a profecia ela vai se cumprir mediante as minhas renúncias. Então, às vezes você vai dizer assim, mas a profeta, o pastor liberou uma palavra sobre minha vida, mas não aconteceu. Mas será se não aconteceu por culpa deles? Igual às vezes você culpa a pessoa, e a Bíblia mesmo diz, não julgue o profeta, mas sim a profecia. Mas para que a profecia aconteça, eu preciso me colocar na posição. Então, tem muitos jovens, igual eu falava para o outro grupo, às vezes vocês têm muitas, né, promessas, mas vocês não querem renunciar. Vocês não querem deixar os prazeres, os manjares do mundo para viver o centro da vontade de Deus, aquilo que Ele quer para vocês. Então, para vocês descobrirem verdadeiramente qual o chamado e qual o propósito para a vida de vocês, vocês precisam renunciar. Vocês precisam dizer não e viver vida plena com Deus, intimidade e relacionamento. Não tem como eu me relacionar com Deus, querer buscar ter uma vida de intimidade com Deus se eu não tenho uma vida de santidade. Se eu não busco ser uma pessoa santa. Ser uma pessoa santa é o quê? Andar de roupão? Não. É você ter relacionamento, se santificar ali todo dia, renunciar à carne, renunciar ao pecado, renunciar às coisas do mundo para viver uma vida de santidade com Cristo. Aí sim vocês vão começar a viver o chamado de vocês, quando vocês começarem a se relacionar. Agora querem se relacionar com Deus, mas não querem deixar os manjares do mundo, não tem como. Vocês sempre vão ficar confusos, batendo de uma porta para outra e sem saber qual é o meu chamado, qual é o meu chamado. Deus quer revelar, mas mediante também o posicionamento de cada um de vocês. Boa noite, a paz do Senhor. Qual foi o pior demônio que os senhores já expulsou com a ajuda do Senhor Jesus Cristo? Nós já lidamos com muitas situações, né? Não tem nem como dizer assim o pior, ou o mais forte, ou o mais fraco. Foram situações, porque no mundo espiritual existem vários tipos de demônios. Existe demônios pé de chinelo que você não olhar, você expulsa ele e ele vai embora. Existe outros que já são mais abusados, já gostam mais de afrontar, sabe? Mas não tem pior nem mais fraco. A questão é que nós temos que andar sempre revestido nessa autoridade. E quando Jesus ele deu uma autoridade para os discípulos, em Mateus 28, do verso 17, ele mandou a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho, e ele nos outorgou autoridade para expulsar demônios e impor as nossas mãos sobre os enfermos, e eles seriam curados. Nós recebemos do Senhor essa autoridade. Não só eu, Maurício, a Creu, recebemos. Todos nós, vocês também têm essa autoridade. Essa autoridade é para todos, só que as pessoas, elas têm medo de mexer com isso. Eu não procuro também. Eu não ando na caça de demônio. Não é o meu ministério. Não sou caçador de demônio. Mas se ele se manifestar, nós temos a autoridade para isso. E essa autoridade foi outorgada para todos nós. Vocês também têm essa autoridade. E toda vez que nós expelimos um demônio, expulsamos um demônio, nós o expulsamos no nome de Jesus. A autoridade não é nossa, o poder não é nosso, o poder é do nome de Jesus. E quando nós expulsamos em nome de Jesus, ele tem que sair. Mas são muitas experiências que nós já tivemos. Uma hora que a gente tiver um tempo bem grande, eu vou contar para vocês a experiência que nós já vivenciamos, né, Maurício? Poxa, nem fala. Assim, eu já quero deixar bem claro também que eu não sou fã, tá, de atuar dentro desse campo no mundo espiritual, tá bom? Porque isso mexe muito com o nosso emocional. Mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês também que não há poder algum sobre as nossas vidas. Existe uma outorga, tá, dada por Cristo Jesus, tá? Uma outorga de autoridade sobre as nossas vidas, mas nós não fazemos por nós mesmos, é tudo por intermédio de nós. E é algo assim que eu não gosto, tá, de lidar, não gosto de mexer, mas o meu ofício às vezes se faz necessário acontecer,
e a gente, na autoridade que há no nome de Jesus, nenhum nome pode resistir o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, tá bom? E no nome de Jesus, os demônios são expulsos, são repreendidos, e aquela pessoa, ela deixa de ter, por algum tempo, mediante a sua postura, tá, em Cristo Jesus, a atuação demoníaca na sua vida. Tá? Eu respeito muito o mundo espiritual, respeito muito mesmo, e o conselho que eu dou a vocês, respeitem o mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele é algo real, tá bom? Ainda que nós não venhamos ter uma visão física do mundo espiritual, mas mediante ao poder que o Espírito Santo te dá, você pode ter uma sensibilidade do mundo espiritual, e não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Eu não graduo demônios, tá? Existe uma hierarquia, tá? na região celestial, que existe demônios de maiores hierarquia, existe demônios de menor hierarquia, mas demônio é demônio. Eu não aconselho ninguém a lidar com esse tipo de experiência. O que eu aconselho é que vocês venham ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, demônio nenhum ousa a chegar perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Eu também, como o Maurício, o pastor, falou, também não fico afrontando o diabo, não fico convidando, quem é você, fazendo entrevista com o diabo. Também não gosto de ficar mexendo com o inferno, eu gosto da presença do Espírito Santo, até porque eu também já vivi na outra ponta. Eu já sofri muito no início da minha caminhada com manifestações demoníacas. E eu falo assim, eram legiões de demônios. 6.000 demônios no corpo de uma mulher? Uma legião é 6.000 demônios, não é isso? Então, imagine uma pessoa com 6.000 demônios dentro de um corpo. Então, hoje eu não quero nem saber de demônio, eu quero saber da presença do Espírito Santo. E é o que eles falaram, é respeitar o mundo espiritual. O mundo espiritual é real, o mundo espiritual existe. O céu, né, o inferno existe, gente. Tem muita gente brincando com o mundo espiritual e Satanás, ele anda, né, rodeando a gente. Então, qualquer brecha que a gente dá, ele acha uma porta de legalidade e ele vai atuar nas nossas vidas. Todos nós estamos aqui, como que eu vou falar a palavra certa? É suscetível, né? Sujeitos a ter esse ataque espiritual. Então, por isso que a gente tem que andar em busca, em comunhão com o Espírito Santo, para que a gente não dê essas legalidades e não abra porta para essas legalidades, porque nós é que abrimos portas para os demônios atuarem na nossa vida. E eu conversava com o pastor esses dias que o inimigo da nossa alma, Satanás, o diabo, hoje ele não anda manifestando como é, né? Antigamente, né? Ele anda soprando, ele anda oprimindo, ele anda lançando sementes, palavras, frutos, né, malignos na nossa mente para tentar nos aprisionar. Então, assim, o que eu falo para vocês hoje é muito cuidado. Eu já tive do outro lado e vou dizer para você, é triste demais. É muito triste, mas eu sabia que a única culpada era eu mesma. Era eu que abria essas portas de legalidade para que o demônio atuasse na minha vida. Aí veio um, veio outro, daqui a pouco eu era casa de demônios. Mas hoje eu falo, eu sou casa do Espírito Santo e aconselho a vocês viverem uma vida de intimidade com o Espírito Santo, buscando Ele todo dia, fechando as portas de legalidade, para que isso não venha acontecer na vida de vocês. A Bíblia até nos fala mais em 1 Pedro 5,8. Em 1 Pedro 5,8, a Bíblia vai dizer que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo ou bramando, tentando quem possa tragar. Ao nosso lado está o anjo do Senhor e o Espírito Santo dentro de nós. E o diabo, ele anda ao nosso derredor, à nossa volta. Ele fica nos espreitando, procurando uma oportunidade para entrar. É o que a Cleo acabou de falar. Ela dava oportunidade, o que acontecia? Ele entrava. O que nós precisamos? É fechar as portas.
Sabe, nós não podemos ter nada não resolvido nas nossas vidas, nada de mentira, nada de coisa escondida, nada de atrapalhada, sabe? Nós precisamos viver a verdade. E quando nós vivemos a verdade, o diabo não tem legalidade. É por isso que Tiago vai dizer assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus é andar nos princípios de Deus, nos princípios da palavra de Deus. E quando nós andamos nos princípios da palavra de Deus, o diabo ele não tem legalidade sobre as nossas vidas. Pastor, só uma colocação. Gostaria de fazer uma colocação aqui. Isso é muito interessante que o pastor acabou de falar, que muitas das vezes a gente acha que são coisas grandes, né? Que a gente possa vir a cometer. Mas a Bíblia vai dizer que a única paternidade que foi dada ao diabo é ele ser pai da mentira. Uma vez que você conta uma mentirinha pequenininha, a partir daquele momento você abriu uma porta de legalidade e você passou a ser filho do diabo. Se ele é o pai da mentira, você contou uma mentira, você passou a ser o quê? Filho do diabo. Então, muitas das vezes, quando você libera uma mentirinha para o seu pai, para sua mãe, para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu pastor, para os irmãos em Cristo, você, a partir daquele momento, você se tornou filho do diabo. Abriu-se uma porta de legalidade no mundo espiritual. E quem que abriu essa porta? Aquele que tem autoridade, você. Você que tem autoridade de expulsar e de mandar ele entrar. Então, essa linha do mundo espiritual é uma linha muito tênue. Às vezes a gente fala, é só uma mentirinha. Não tem nada a ver, não está machucando ninguém. Mas no mundo espiritual, você está abrindo uma porta de legalidade, a qual possivelmente possa vir a destruir a sua vida para sempre. Então, muito cuidado com isso. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Apenas sendo um adolescente, como podemos fazer para encorajar e apoiar todos do nosso ministério? Repete a pergunta. Repetir? Apenas sendo um adolescente, como podemos fazer para encorajar e apoiar todos do ministério? A Bíblia dá essa resposta para você e é prática. A Bíblia diz assim, a Bíblia faz uma pergunta, o salmista ele faz uma pergunta e depois ele vem com uma resposta. A pergunta que ele faz é assim, como purificará o mancebo o seu caminho? Aí ele bota uma vírgula e ele responde assim, observando de todo o coração a palavra do Senhor. Nós só poderemos ser influência, ser referência e ajudar outros se nós estivermos seguindo firme o Evangelho. E nós vivemos um tempo hoje, o Maurício falou até que no começo, nós vivemos um tempo que as pessoas estão muito flertando com o mundo. As pessoas estão vivendo essa questão do politicamente correto, que as pessoas estão deixando de se posicionar como cristão. Sabe, nós não vamos sair ofendendo a fé de ninguém, nós não iremos sair agredindo o comportamento de ninguém, mas nós precisamos ter um comportamento diferente e nos posicionarmos nisso. Aqui na igreja, o Eliel é até o professor da turma de adolescente, e a lição que vocês estão tendo agora, esse semestre, é cultura do reino. Essa cultura do reino é o quê? Um evangelho diferente do mundo. Tá, vocês estão sendo ensinados a ser diferentes, porque o reino de Deus, ele tem uma cultura totalmente diferente deste mundo. O que é comum, o que é normal neste mundo, não é normal no mundo de Deus. O que é comum para todos, para nós que somos cristãos, não é comum. Não é normal, porque nós vivemos dentro da cultura do Evangelho. E quando nós nos preocupamos em nos purificar, de ter uma vida comprometida com Deus, nós nos tornamos referência e ajudamos outros. O conselho que eu dou para vocês é esse: priorize Deus. Coloque Deus como centro da vida de vocês. Eu, quando eu era criança, a minha mãe ela me ensinou e praticamente me obrigou a ler o Salmo 1 e decorar o Salmo 1. Eu, desde criança, eu sei o Salmo 1 todinho, porque ela nos fazia a gente ler esse salmo e repetir esse salmo, e eu decorei esse salmo, sabe? Porque esse salmo é um salmo que vai nos mostrar a diferença de quem serve a Deus e quem não serve.
de quem tem uma vida comprometida com Deus e quem não tem. Sabe, quando nós temos esses princípios bíblicos em nossas vidas, tudo fica mais fácil e o mundo vai nos olhar diferente. Agora, se nós andarmos igual, está todo mundo andando, fazendo a mesma coisa que está todo mundo fazendo, qual é a diferença de servir a Deus? Como nós iremos influenciar essa geração? Como nós iremos mostrar uma cultura do reino de Deus se nós estamos iguais às pessoas? O que vai fazer toda a diferença é isso. Guarda isso no coração de vocês. Como purificará o mancebo o seu caminho? Aí ele vai responder: observando a palavra de todo o coração. Observe a palavra, siga a palavra, que eu tenho certeza que vocês terão uma vida vitoriosa e serão influência para essa geração. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, quando ele ministrava no Sermão do Monte, ele vira para os seus discípulos e disse assim, ó: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quem de vocês aqui já comeu feijão sem sal? É ruim ou é bom? É ruim. E possivelmente, quando a mãe de vocês ela vai cozinhar feijão, ela cozinha entre meio quilo a 1 quilo de feijão, dependendo da quantidade de pessoas que tem dentro da casa. O interessante é que 1 quilo de feijão tem muitos grãos de feijão, ok ou não? Muitos grãos de feijão. Mas a mãe de vocês não usa 1 quilo de sal para temperar 1 quilo de feijão. Usa? O sal, então, em pouca quantidade, ele tem a capacidade de influenciar e trazer sabor àquele alimento ali. Jesus está trazendo algo natural, algo simples da terra para abrir o nosso entendimento. Você é a multidão de Deus aonde Deus te colocar. Você não precisa ser influenciado, você foi chamado para influenciar. Você não precisa de grandes quantidades em você, você precisa apenas de quem levantou você para estar no meio daquele lugar ali que você estava. A Bíblia vai dizer mais que o sal insípido, o sal sem sabor, ele não presta a não ser para ser pisado e lançado no fogo. É isso que Satanás quer fazer com essa geração. Ele quer pisar em vocês, ele quer ultrajar vocês, ele quer humilhar vocês. Ainda mais aqueles que carregam o nome de Jesus, ou dizem que carrega o nome de Jesus. Porque fica muito feio quando você diz ser crente e quando você está num determinado lugar, fazendo determinada situação, o diabo vai levantar no meio daqueles tantos ali para revelar que você é um servo de Deus, mas está se deixando levar pelo momento, pelo ambiente que você está inserido. Então isso é simples. Quer influenciar? Seja você jovem, você adolescente, seja sal. Aonde você estiver, influencie. Não deixe ser influenciado. Qual é o seu nome? Luane. Luane, você pode repetir para mim? Posso repetir? Apenas sendo um adolescente, como podemos fazer para encorajar e apoiar todos do ministério? Aí eles já deram várias respostas aqui para vocês, vou só agregar. Pegar um ponto aqui que o Maurício falou, que quando a gente é sal e luz, né, para o mundo. E quando a gente também faz uma comida e fica insossa, xoxa, sem sal, igual eu fiz hoje, vou usar, eu fico até triste. Hoje eu fiz uma comida e errei no sal. Ficou xoxa, sem sabor, né, sem gosto, uma coisa horrível. Eu ainda falei para ele, bota uma pitada de sal aí. Gente, é tão importante. Olha o que ele falou. Olha a importância de sermos sabor para o mundo. Sal. É a mesma coisa, uma mulher tá fazendo comida e errar no sal. Fica uma coisa horrível. Ou sal de mais ou sal de menos. É a mesma coisa da nossa vida espiritual. Você como uma jovem. Aonde você está, você precisa ser esse sal. Você precisa ser esse sabor. Nessa reunião de jovens aqui, vocês precisam ser sabor, vocês precisam influenciar os outros, sabe por quê? Às vezes vai chegar um aqui que lá dentro da casa foi horrível. Passou um dia super estressante, brigas, né, uma confusão dentro de casa, separações, algo que aconteceu que deixou ele triste, mas ele vem aqui, chega, vê um jovem cheio da presença, um jovem diferente que vai trazer sabor
para ele. E ele vai sentir desejo de continuar nessa presença que você está. Ele vai dizer para você, Luana, o que você tem de especial? Porque eu queria ser igual a você. Eu queria ter isso que você tem. Né, Danilo? Agora, se você chega a ver um jovem que não tem muita diferença do mundão lá, igual o pastor falou, né? Tá sentado nas mesas lá com os escarnecedores, falando palavrão, bebendo, xingando, não tem diferença. Ele vai querer estar perto dessa pessoa? Ele vai querer estar perto de você, que você tem algo especial, você tem sabor, você tem algo para influenciar. Então, essa geração é a geração que vai influenciar outros com sabor. Que sabor é este? Jesus. Essa diferença, influenciar os outros nas escolas. Às vezes, dentro da igreja, a gente quer ser uma coisa e lá fora a gente é outra. Sempre tem alguém nos observando. Então, é o que o Maurício falou, muito cuidado. Porque, às vezes, a gente quer dar uma de crentinho aqui, né, um santinho aqui, né? Mas chega lá fora, a gente não é nada disso, a gente escarnece, a gente, né, tá manchando não é o nosso nome, né, o nome dos nossos pais só, a gente está manchando a nossa bandeira, Jesus, o nome de Jesus, porque as pessoas vão dizer assim, ó, e é crente, e é filho de crente, olha, da igreja tal, e você acaba, em vez de influenciar e querer trazer, né, para trazer aqueles jovens que estão ali ao seu redor, eles vão querer, ó, dar linha no pipa, fugir, porque não querem ser igual a você. Então, hoje, vocês, jovens, sejam diferentes. Sejam jovens cheios do Espírito Santo. Que quando vocês abrirem a boca de vocês, outros jovens possam ser influenciados por aquilo que vocês carregam, que é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita numa casa onde fala palavrão. Então, às vezes, você vai querer se mostrar ser cheia do Espírito Santo, mas às vezes a tua casa está cheia de outra coisa. E o Espírito Santo está lá de fora, doido para entrar, mas não permite por conta. Ele não habita nesse ambiente onde você uma hora quer ele, outra hora não quer. Então, o que eu aconselho vocês jovens, eu já tive a idade de vocês, ainda sou uma jovenzinha, né? Mas eu já tive a idade de vocês. E eu sempre falo assim para o meu esposo que eu tinha um tio que ele, e uma prima que eles sempre tinham uma oportunidade de me levar para a igreja. E eu não tive hoje a oportunidade que vocês tinham. Porque a minha família não servia a Cristo, não serve até hoje. Mas eu queria muito hoje poder viver. Eu falo para o meu filho, eu tenho uma filha que se afastou da presença. Às vezes eu choro, às vezes eu grito com Deus, às vezes hoje foi um dia que eu falei, Senhor, eu vi minha filha. Não foi isso que eu ensinei, não foi isso que nós ensinamos. Ela não foi criada para esse ambiente. Então, Senhor, traz ela de volta, porque é uma jovem que eu quero que ela seja influenciada por jovens igual a vocês, cheia da presença. Mas ela só tem se misturado com pessoas que afastam ela mais da presença. E eu falava assim, eu queria ter tido a oportunidade que hoje a juventude tem e eu não tive. Então hoje, gente, vocês têm tudo. Olha aqui, ó, que coisa gostosa. Olha que maravilha, olha o que Deus tem proporcionado para essa igreja. Olha o que Deus tem preparado para vocês. Hoje somos nós aqui. Tem os outros pastores, amanhã é vocês. Então, isso aqui que vocês estão escutando da gente, quando vocês saírem daqui, coloca na bagagem de vocês, guardem isso como joias preciosas, conselhos que nós estamos dando, dividindo aqui experiência com vocês, para que vocês amanhã possam lembrar de tudo isso que a gente conversou aqui nessa conversa, e vocês comecem a praticar. Não sai daqui e deixa tudo aqui. Porque se vocês querem fazer a diferença lá fora, vocês precisam começar agora. Não é esperar amanhã, é já. Porque Ele conta com vocês. Pai do Senhor. O que é ser um pastor ou participar do ministério? Oh, meu Deus, eu acho melhor essa daí, ó. Olha, o pastor ele foi chamado para cuidar de vidas, né? A nossa maior satisfação que nós temos aqui, como eu costumo dizer, não é ser visto, mas sim é servir. Porque o pastor ele foi chamado para cuidar, ele foi chamado para orientar, para ensinar, para apacentar. Esse é o ofício pastoral. Participar do ministério é um privilégio muito grande, sabe? Eu tenho o ofício ministerial como um presente de Deus. É muito melhor do que o ouro, do que a prata, do que qualquer posição que eu poderia galgar na minha vida aí fora, né? Qualquer profissão que eu viesse a escolher não chegaria aos pés da satisfação que eu tenho de servir a Deus da maneira que eu sirvo.
O pastor Wilson, ele sempre comenta comigo aqui nos bastidores que nós somos pessoas importantes, né? Que hoje uma profissão que é muito em evidência na vida de muitas pessoas é a medicina, que é uma das carreiras mais caras para você percorrer, né? Mas só que o médico, ele cuida da carne, ele cuida das enfermidades que a ciência deu um limite para ele ir. Nós cuidamos da alma, nós preparamos vocês para entrar pelas portas das mansões celestiais. Então, eu acho que isso o dinheiro não compra, tá? A posição social não compra. Você vê que muitas pessoas desfaz do nosso ofício, mas quando o negócio aperta, é para perto da gente que pessoas vão encontrar socorro, solução, alento para o seu desespero, porque vai haver sempre em nós uma palavra de que venha recair sobre aquela alma aflita como um bálsamo. A nossa maior satisfação é trazer paz para as almas aflitas e cansadas. Para mim, é um privilégio do céu ser um pastor, ser um presbítero, ser um auxiliar aqui na casa do Senhor, e faço isso com muita alegria e muita satisfação. Sou muito grato a Deus por Ele ter me escolhido. Vai para lá ou para cá? Pastor Wilson. Como o Maurício já falou, né? Ser pastor é um privilégio. É um privilégio. Tem muita gente que acha que é uma função que não tem muito valor. Eu já até ouvi um pastor, às vezes, comentar que um dia uma mãe falou assim: eu tenho 3 filhos. Um se formou engenheiro, outro se formou arquiteto, engenheiro, outro advogado, e tem um aí que não deu para nada, virou pastor. Só que ela não parou para entender que o que tinha mais nobreza no que ele exercia era o que era pastor. Porque o engenheiro, ele vai construir prédio e daqui a pouco vai ser derrubado. A Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. As coisas vão ser desconstruídas nesse mundo. O advogado, ele ganha uma causa hoje, amanhã perde outra. E ele não muda a vida eterna daquela pessoa. Nós, como pastores, nós preparamos pessoas para a eternidade. Sabe, não tem função mais nobre do que preparar pessoas para a eternidade. Porque o que o médico faz, o que as pessoas fazem nessa terra, são questões terrenas, vai ficar aqui. Agora nós preparamos a vida eterna. E eu tenho certeza que um dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos poder dizer assim: Senhor, aquela juventude que o Senhor nos deu para cuidar, está todo mundo aqui, ninguém se perdeu, todos alcançaram a vida eterna. Aí o Senhor vai nos elogiar, Ele vai falar: servos bons e fiéis, sabe, entra para o gozo do seu Senhor. E não tem coisa mais nobre do que isso. Ser pastor é uma alegria muito grande. Eu me alegro muito em ser pastor. Às vezes, eu até esqueço de falar minha profissão e eu apresento o meu título de pastor, mas não é para dar carteirada, não é por questão de orgulho, é por questão de prazer. Eu tenho uma alegria muito grande em ser pastor. Normalmente, quando eu vou preencher uma ficha para alguma compra, algum negócio, eu coloco que eu sou pastor, porque isso me traz uma alegria muito grande em exercer esse ministério pastoral. Isso é muito gratificante para mim, ser uma evangelista, uma mãe espiritual, né? Eu falo que eu tenho 2 filhos que eu gerei, mas tenho muitos filhos que eu gerei nas orações, os filhos, né, na fé, ser mãe espiritual, e isso é muito gratificante. Às vezes eu olho no espelho e falo: meu Deus, olha o que tu fez comigo. Senhor, tu fez isso mesmo? Deus, tu és perfeito, porque Ele pegou uma mulher imperfeita para cuidar de vida, gente. Só Ele para fazer isso. Então, quando eu olho para os jovens, eu até tive uma conversa com o Eliel semana passada, né, Eliel? E eu falava assim: Eliel, às vezes eu estou pregando, se eu pudesse eu abrir a cabeça da pessoa, eu enfiava assim, essa verdade na tua cabeça, para que você não viva o que eu já vivi, sabe? Porque assim, se eu pudesse, eu falava: Senhor, se eu pudesse encaixar na cabeça deles o quão é maravilhoso viver isso, é muito tremendo.
Se eu pudesse colocar dentro da cabeça dele, Senhor, mas só o Senhor tem poder de salvar, de libertar, de curar, de restaurar. Então, assim, eu olho assim e sou muito grata a Deus. O negócio tá pegando fogo, né? Sou muito grata a Deus por ser essa mãe na fé, essa mãe espiritual. E quando eu olho assim a igreja, quando chega alguém, quando a igreja vai, né, pessoas se rendendo a Jesus, confessando Ele como Salvador, mais um filho. Eu tenho isso, mais um filho que o Senhor está nos dando, porque assim, nós estamos aqui como pais espirituais de vocês. Então, assim, a gente se sente na responsabilidade também de cuidar de vocês igual nossos filhos, né, pastor? Até porque pastor é pai espiritual. Então, assim, a gente olha para vocês, a gente, às vezes, né, chama a atenção de vocês, né, dá umas encarcadinhas, né? Eu, principalmente, dou umas encarcadinhas, né, porque eu quero bem de vocês. Para que vocês não passem o que eu já passei, para que vocês tenham uma vida plena com Cristo, sabe? Então, é o amor de mãe, é uma mãe espiritual. É isso, meu pastor, Maurício Júnior e tia Cléo, evangelista Cléo. Eu e o grupo queria agradecer pela disponibilidade de vocês. E é isso. Vamos lá.